que tu acredita hoje que tanto tu quanto os teus alunos estão passando nesse momento de empreender? Porque muitos são terapeutas, né? Estão começando, eu presa, né? Quais são as maiores dificuldades e gargalos que eles têm nesse sentido de processos, de delegar? Eu vou te falar que o primeiro desafio é que a pessoa fica com medo de contratar e ela fica pensando, cara, eu consigo fazer. É aquela questão, eu consigo fazer melhor, porque eu consigo fazer melhor, deixa que eu faço. O funcionário vai me dar dor de cabeça. E geralmente essa questão, funcionário vai me dar dor de cabeça, tem a ver com. Eu acredito que as pessoas são burras, entre aspas, aqui assim. Por quê? Porque se eu acredito que o outro não tem. Olha isso. Se você der uma responsabilidade para a pessoa, olha isso, olha o quanto é diferente. Se eu chegar para a pessoa e falar assim, olha, faz isso daí e depois que você fizer, me manda que eu vou conferir. Eu sei que é importante conferir. Só que se eu já falar assim com ele, pode ser que de repente ele vai fazer um negócio cagado, porque ele pensa, Romano, vai conferir de qualquer jeito. Eu gosto de trabalhar a ideia de eu vou dar a responsabilidade. Falei, cara, você que vai resolver aí. Aí você traz, mas você que resolve. Eu olho depois, porque eu também não sou doido de repente do que é. Mas eu dei a ideia para ele que ele tem a responsabilidade de fazer aquilo lá. Outro ponto que eu gosto de trabalhar é a ideia de trabalhar esses 4 pontos aqui. Eu gosto de trabalhar nível 1, 2, 3, 4. Como assim? Nível 1, 2, 3, 4. Nível 1, eu gosto de chamar o cara que não tem nem noção daquela tarefa. Ele não sabe nem o que ele está fazendo. Nunca fez aquilo, não tem a menor ideia de como aquilo funciona. Então eu tenho que, quando delegar algo, eu tenho que pensar, eu estou delegando para alguém nível 1, 2, 3 ou 4. O 2 é o cara que ele já tem alguma noção, já ouviu falar, mas não sabe fazer direito também não. Esse é o nível 2. O nível 3 é o cara que sabe fazer, mas é importante, ou pelo menos nem que for dar uma olhada ali, ver se tá tudo ok, ver e aí, fez certo. O nível 4 é quando aquilo está muito automatizado, aquele cara sabe daquilo mais que eu não preciso tanto ficar pensando naquilo mais. Só que o erro que eu vejo que tende a repetir é eu tratar o cara nível 1 como se ele fosse nível 4. Eu esperar que eu vou chamar alguém aqui, essa pessoa, ela sabe tudo, ela que vai resolver meus problemas tudo. Eu chegar e colocar uma pessoa, essa pessoa aqui, ela vai cuidar do meu Instagram. É como se ela fosse um mega especialista de Instagram. Só que ela não teve esse alinhamento que tem que acontecer. E o que eu gosto de fazer? Eu pego o cara nível 4 e eu dou tarefas para ele que se ele errar, a empresa sobrevive. Então, então eu pego uma coisa que eu falo assim, cara, pode ser que vai sair errado, mas deixa eu pedir para ele fazer para ver o que acontece. E aí, aquilo, tudo bem, se ele errou, eu vou dar o feedback para ele. Esse é um ponto. Um outro ponto que eu vejo, principalmente os terapeutas, eles têm muito a ideia de que não são empreendedores. Isso tem que ser despertado. Se eu tenho um negócio que for de uma pessoa, eu sou um empreendedor. Pode ser que eu ainda não tenho colaboradores, mas eu já sou um empreendedor. E se eu tenho 1, 2, tem gente que tem 1, 2 e não se vê como empreendedor, cara. Por mais maluco que seja. O cara tem um secretário, ele tem alguém que trabalha com ele e ele ainda não tá vendo, não enxergou que ele tem um negócio. E se você olhar qualquer pessoa que tem resultados, vamos colocar aqui assim, vou falar um resultado, podia ser, mas resultados vão colocar 500 mil a mais por ano. O cara fatura 500 mil a mais por ano, as chances são gigantescas de que ele tem colaborador. É quase impossível, eu não estou falando que é impossível, mas é muito. O cara tem que ganhar na loteria, tem que fazer uma coisa assim, mais atípica, para conseguir fazer mais de 500 mil reais por ano sozinho. Então, olhando isso, esse padrão, é essencial ter pessoas. Esse é um ponto. Essencial ter pessoas. Se eu coloco pessoas para trabalhar, o meu negócio já começa a mudar. E aí eu tenho que construir uma cultura de como essas pessoas vão se comportar ali dentro quando eu não estiver lá. E essa cultura acontece sem eu falar nada. Eu não preciso chegar lá e falar a cultura é essa. Se eu não falar nada. Se eu chego na empresa e eu sou mais largadão, eu chego atrasado, faço, sei lá, as pessoas tendem a achar que esse é um padrão a se repetir. Se eu chego e falo, cara, hoje você chegou atrasado, você não pode repetir amanhã, isso cria uma cultura.
E tudo bem a questão de ter horário ou não ter horário, só que você tem que saber o que você quer para o seu negócio. Um exemplo, o meu negócio, eu sou bem flexível, eu sei disso, eu tenho consciência disso. Mas eu crio a ideia no colaborador que quando eu preciso dele também, eu preciso que ele seja flexível. Porque eu trabalho com lançamento. Então, cara, ó, nós estamos precisando mudar uma coisa aqui no e-mail, o cara que trabalha com programação. Ele tem noção que ele pode chegar no sábado e mudar uma coisa para mim, porque ele sabe também que na segunda-feira ele pode conversar comigo e chegar meio-dia, se ele quiser. Então, é importante estabelecer como é a cultura do seu negócio. Esse é um erro também que as pessoas cometem. Mas é de tratar a pessoa que é nível 1 como se fosse nível 4 e não dar oportunidade para o nível 1 se tornar 2, 3, 4. Porque o 1, às vezes, ele quer fazer, só que ele fez errado. Ao invés de você deixar ele corrigir, aprender e entender o que ele pode fazer, o que é mais fácil? Não, deixa que eu faça esse negócio. E todo mundo que é empreendedor, uma hora ou outra, faz isso. Eu faço isso. Então não tem jeito. Porque é muito mais fácil, no curto prazo, eu chegar lá e falar, deixa que eu resolver esse negócio. Só que, quando eu faço isso, eu ensino ele de que ele é uma criança mesmo. Ele não dá conta de fazer as coisas sozinho, ele deve se comportar como uma criança. Se eu quero que o meu colaborador se comporte como um adulto, eu tenho que trazer essa maturidade para que ele se comporte como um adulto também. Ô, Mãe, tu vê isso acontecendo, cara? Não só contigo, com os teus alunos, ou na tua vida pessoal também, compartilha um pouco com a gente aí. Opa, isso aí é uma coisa, esse desenvolver do amadurecimento é essencial. Eu acredito que o desenvolver do amadurecimento dos colaboradores está diretamente ligado com o amadurecimento do líder. Porque uma coisa comum é o líder, meus colaboradores, minha equipe não performa. Esse líder já só falar não performa, ele tem que pensar o que eu tenho que fazer diferente para eles performar. Não é ficar falando que eles não performam. Porque ficar falando que eles não performam não vai fazer eles performar, não. Agora, vamos lá. Algumas coisas que eu gosto de trabalhar. Eu converso com os colaboradores. Eu tenho conversa com eles e falo, cara, me fala aí, o que é um sonho que você tem? O que é um objetivo que você tem? Eu converso para saber o que eles gostam. Isso parece simples, mas cria conexão. Como assim? De chegar e perguntar, fala, cara, o que é um plano seu para 2020? Isso aconteceu dentro do meu negócio. O cara falou, eu quero muito poder tirar minha carteira de moto. Um rapaz que trabalha comigo falou. Sabe o que nós fizemos? Sem ele saber. Nós batemos a meta num lançamento. Eu fui e paguei a carteira de moto para ele. Ele não sabia, não estava combinado. Quando aquilo aconteceu, o que aconteceu? Ele veste a camisa de forma diferente. E outra, ele se sente ouvido, ele sabe que eu conversei com ele antes. A missão da empresa passa a mais ter congruência com a missão dele. Eu tenho que entender o que move, qual que é a ambição daquela pessoa. Eu tenho que conversar com os colaboradores para ver a visão. E outra coisa, eu também tenho que estar alinhado. Porque se tem um cara lá na minha empresa que eu quero montar um negócio para mim daqui a 6 meses. Então esse cara, talvez eu já fiz a contratação errada. Porque se eu contratei ele agora para daqui a 6 meses ele querer montar um negócio, eu tenho que pensar, nesses 6 meses vale a pena? Porque eu vou ter que treinar ele, desenvolver e assim por diante. Eu tenho que olhar quem é o colaborador que tem uma visão que está congruente com tá dentro do meu negócio. Talvez seja 1, 2 anos, pelo menos, para valer o tempo ali. E qual aquele colaborador, quem sabe pode passar a vida inteira comigo. E proporcionar a ideia de crescimento ali dentro. Como? Aquilo que você falou, os KPIs lá, os indicadores, é importante. Eu gosto de criar um job description, que é uma descrição de cargo mesmo. Eu vou e criar, cara, vamos fazer um checklist de coisas aqui para você fazer. E de tempo em tempo, eu vejo, cara, você viu que você fez isso aqui? Estava no checklist, você não fez. Fica mais fácil de cobrar da pessoa se eu combinei com ela antes e ela assinou antes. Você viu que estava aqui e não foi realizado? Era para ter sido realizado, está aqui na descrição. A pessoa pode até querer dar uma desculpa ou falar qualquer coisa, mas estava escrito. É diferente, ela assinou. Isso é um ponto. Outro, a criação, eu fiz a construção dos valores do Instituto Romani. Que eu escrevi esses valores, mas eu não só escrevi eles. Eu disse para eles o que eles significam na prática. Um exemplo, eu falei contribuição. O que vai significar na prática? Todo mês que a gente bater meta, a gente vai doar a cesta básica. Para aí X pessoas lá, de acordo com o número da meta, a gente doa X cestas básicas. Tem a ver com contribuição. E de um contribui com o outro. Vamos entender o que está precisando ali. Um dos valores.
Paixão, você tem que gostar do que você está fazendo. Você tem que amar estar aqui dentro. Na prática, isso significa de, se precisar, cara, eu tenho que entregar, sei lá, um vídeo aqui, eu vou ter que trabalhar 20 minutos a mais. Se precisar trabalhar esses 20 minutos, eu trabalho porque eu tenho paixão naquilo ali. Eu gosto disso daqui. Eu ensino como eles devem pensar, para que na hora que isso acontecer, ele não ficar, Deus me livre que isso está acontecendo agora. Lembra dos valores? Eu construo, por exemplo, resultado. Isso é importante, tem que gerar resultado. Também não pode ser só... Estou falando da minha empresa, eu coloquei esse valor, resultado. E significa, cara, nós fazemos orçamentos aqui dentro. O que significa na prática? Eu preciso comprar uma coisa? Beleza, faz pelo menos uns 3 orçamentos. O que significa na prática? Resolve. Não fica me trazendo problema só, não. Ah, o ar-condicionado estragou, Romano. Beleza, cadê o orçamento? Você não fez ainda, não? Lembra do valor de resultado? Nem que for o orçamento, você tem que trazer ali. Então, eu crio uma cultura de como deve funcionar aquilo ali dentro. Para que quando eu não estiver lá, as pessoas sabem o que deve fazer. E outra, agora vem um desafio maior, que eu já estou entrando nesse ponto, e o Cadu fala muito disso, de como formar o braço direito. Cara, agora eu estou num ponto de construção de uma pessoa que eu quero que seja meu braço direito ali dentro. E isso é muito legal, porque eu vou ter que desapegar de coisas que eu sou bom para fazer, que eu queria fazer, e ali para confiar nesse braço direito, para dar maturidade para alguma pessoa, cuidar daquela equipe também. O bom líder é aquele cara que forma novos líderes. Não é aquele cara que faz pelo liderado. Que aí o liderado fica sendo o patrão do líder, entre aspas, assim. E é esses pontos de construir uma cultura, e essa cultura não só falar da boca para fora, mas mostrar o que significa na prática esse valor aqui, como a equipe vai se comportar. E outra, não é só como equipe, eles têm que me ver me comportando dessa forma. Porque se eu falo para eles a questão do resultado, eles têm que ver que eu valorizo aquilo, eu também. Se eu falo de paixão, eu chego lá, não, tá chato, cara. Não, eu também vivo esse negócio. O líder tem que transpirar esses valores que ele escreveu e aqueles comportamentos que são listados congruentes com esses valores. Isso é uma coisa que eu construí, fiz reunião com o pessoal, construção da descrição de cargo. Tem uma outra estratégia simples, mas eu vou compartilhar ela aqui, de engajamento. Essa é legal, Cadu, para você passar. Que é basicamente o seguinte: a gente colocou uma caixa e dentro dessa caixa a gente entrega 30 folhinhas para cada um dos colaboradores. A gente começou isso agora, essa semana. Mas basicamente, aí 30 folhinhas. E toda vez que alguém fizer um trabalho, não um bom trabalho, um trabalho incrível, você vai lá e dá uma folhinha para ele. E o trabalho incrível pode ser qualquer coisa. Ou te fizer alguma ação legal. O que eu tô vendo de desafio nessa folhinha é que toda vez que alguém faz café lá, eles querem dar folhinha pra pessoa. Mas basicamente... Tem que botar na regra, não vale café. Basicamente é o seguinte: toda vez que alguém faz alguma coisa que seja legal, você escreve na folhinha e dá para essa pessoa uma via, e são 2 vias. Ele tira a primeira via, entrega para a pessoa. A segunda via, ele põe na caixinha. Por quê? Porque no final, eu posso abrir aquela caixinha e dar uma olhada. Ah, o fulano teve 3, nós chamamos de notinha transformacional, que nós estamos chamando. Teve 3 notinhas. O segundo teve 5 notinhas. O terceiro teve 10 notinhas. Opa, vamos ver o que está acontecendo aqui. Por que esse teve tão poucas notinhas? Ou o que está escrito na notinha desse fulano também, que ele teve tantas? O que ele está fazendo que talvez eu não estava vendo, que está fazendo todo mundo gostar dele? E uma coisa que nós fizemos que eu achei interessante para funcionar bem é que todo dia, que dentro do mês, dentro dos 30 dias, você tem que gastar as 30 notinhas. Você não pode ficar economizando. Se chegar no final, porque você também se forçar a ver no outro alguma coisa legal que ele fez hoje. E eu te falo por mim, Cadu, esse negócio simples me fez ver mais coisas boas nas pessoas lá dentro também. Então, todo ser humano tem uma história. É legal, sabe aquilo que eu falei? Às vezes conversar, de ver alguma coisa que ele quer naquele ano, de saber que eu poderia pagar a carteira de moto. Porque pensa, olha que simples isso, mas poderoso. Se eu tivesse chegado e comprado para ele uma viagem, talvez ele nem queria viajar, não é do interesse dele. Porque para mim, eu ia achar legal.
Então, conversar, entender sobre os valores daquela pessoa, entender sobre a ambição daquela pessoa. Se está acontecendo, você viu, opa, a pessoa está performando bem, mas chega um mês que ela está performando mal, conversar o que está acontecendo, posso te ajudar com alguma coisa. Aquilo que você falou também, Cadu, que é muito legal, peraí, o que você acha que você precisa melhorar aqui? E deixa ouvir a pessoa. Ah, eu preciso melhorar isso, aquilo, tal. E ouvir. Às vezes a pessoa traz algo que ela pode melhorar que nem você, nem o líder tinha visto, que é um ponto de melhoria para ela. A questão do ouvir e tratar, até uma coisa legal, que cada vez mais você pode perceber que as empresas que se tornam unicórnio, aquelas empresas que hoje em dia crescem mais rápido, elas têm uma linha mais horizontal da ordem de hierarquia do que necessariamente, tradicionalmente, as empresas mais tradicionais, que têm aquele organograma todo. Aqui eu não consigo falar com o diretor sem falar antes com o GM e por aí vai. É legal ter organograma? Mas você percebe que mesmo existindo organograma, aquelas empresas que estão crescendo em velocidade mais acelerada são aquelas empresas que, tendo organograma, elas criam um organograma que existe também uma horizontalidade, ou seja, eu consigo conectar com a pessoa que está lá mais acima para poder trazer a minha visão. Que a visão de quem está abaixo, se aquele cara que está muito aqui no topo não entender o que está acontecendo lá embaixo, a empresa começa a ter uma velocidade de crescimento muito menor. O que dá a possibilidade hoje, cara, montar um negócio em tão pouco tempo, crescer esse negócio, muitas vezes é esse olhar dos líderes terem conexão com os liderados e um poder dar ideia para o outro. Um exemplo, eu visitei a Eduz esses tempos, o Cadu sabe que eu sou fã da Eduz lá, mas eu achei incrível como é construído, assim como a Hotmart também é assim. A questão dos colaboradores se sentirem parte. São empresas interessantes de ver como cresceram rápido também. Empresas que têm valor de mercado gigantesco já e com um crescimento exponencial muito rápido. E um dos segredos para esse crescimento tem a ver com pessoas, tem a ver com liderança, tem a ver com acreditar no ser humano também.